Olá, irmãos. Que a graça de Deus Pai esteja conosco nesse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Você já percebeu como a palavra Apocalipse costuma provocar medo nas pessoas? Para muitos, esse nome lembra destruição, catástrofes, juízo, guerras, imagens assustadoras. Será que essa realmente é a primeira mensagem desse livro? Será que Apocalipse foi escrito para alimentar o pavor nos cristãos ou para revelar algo glorioso sobre Jesus Cristo? O texto de Apocalipse, capítulo 1, encontramos logo no início uma chave importantíssima: a revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse em grego significa exatamente isto, revelação. Não é, em primeiro lugar, um livro sobre desastres, é uma revelação. E mais do que isso, é a revelação de Jesus Cristo. Isso muda completamente a forma com que olhamos para esse livro. Ele não começa dizendo, tenha medo. Ele começa dizendo, veja Cristo. Veja aquele que venceu a morte. Veja aquele que reina. Veja aquele que governa sobre os reis da terra. Veja aquele que amou a sua igreja e a levou e a lavou dos seus pecados com o seu próprio sangue. Já lá no versículo 3, aparece uma promessa maravilhosa. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a palavra, essa é a primeira bem-aventurança do livro. E veja que nele, que ela é direta. Feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda. Quantos cristãos perdem essa bênção simplesmente porque evitam o livro de Apocalipse? Quantos dizem, eu não leio esse livro porque tenho medo? Mas a Escritura não diz bem-aventurado aquele que foge. Ela diz bem-aventurado aquele que lê. Por isso precisamos abandonar ideias distorcidas e nos aproximar do texto com reverência. Apocalipse não é uma mensagem de derrota da igreja, é uma mensagem de consolo, firmeza, esperança para os que pertencem a Cristo. As coisas terríveis que acontecem nos livros são juízos de Deus contra a rebelião, contra a impiedade, contra o mundo que rejeita a verdade. Mas para a igreja, a mensagem é central. A mensagem é: Cristo reina, Cristo venceu e Cristo voltará. João escreve às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. O número 7, na linguagem bíblica, aponta para a plenitude, totalidade. Assim, ao falar às 7 igrejas, a mensagem alcança todas as igrejas de Cristo e em todos os tempos. E ela fala também conosco hoje. Logo no versículo 5, João apresenta Jesus com títulos gloriosos. Ele é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra. Cristo é a fiel testemunha, porque nele não há mentira. Ele é o primogênito dentre os mortos que ressuscitou e inaugurou a vitória definitiva sobre a morte. Ele é o príncipe dos reis da terra, porque nenhuma autoridade humana está acima dele. Mas João não para por aí.
Ele diz que Jesus nos amou e em seu sangue nos lavou os nossos pecados. Antes de falar sobre juízo, trombetas e selos, Apocalipse nos mostra o amor redentor de Cristo. O povo de Deus não se sustenta pela força própria, nem por mérito próprio, mas sim pelo sangue do Cordeiro. Então vem uma declaração extraordinária. Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus em seu Pai. Aqui está uma das grandes verdades da identidade cristã. Em Cristo, o cristão não é apenas alguém perdoado. Ele é feito rei e sacerdote diante de Deus. Essa verdade foi resgatada com uma certa força na Reforma. O sacerdócio universal do cristão, né? Cada cristão unido a Cristo pela fé tem acesso a Deus. Cada cristão é chamado a viver diante de Deus com responsabilidade espiritual. Mas é preciso entender bem essa doutrina para não cair em confusão. O fato de todos os cristãos serem sacerdotes não elimina os ofícios públicos estabelecidos na igreja. A Escritura fala de pastores, fala de presbíteros, diáconos, mestres. O próprio Novo Testamento mostra que Deus concede à igreja pessoas chamadas para o ministério público da palavra, para ensinar, para pregar, para administrar os sacramentos e cuidar do rebanho. A distinção importante é esta. Existe um exercício doméstico e existe o exercício público. No lar, cada cristão, especialmente o chefe da casa, geralmente o homem, deve assumir a sua responsabilidade espiritual. Ele deve orar, ele deve ensinar, ele deve conduzir sua família na palavra de Deus. E não pode transferir tudo isso para o pastor, como se fosse um assunto apenas da igreja reunida nos domingos. Na igreja, porém, por ordem de decência, há 5 ofícios públicos. O pastor é chamado para exercer publicamente o ministério da palavra. Ele não é superior em dignidade diante de Deus, mas recebe uma responsabilidade específica diante da congregação. Ele é um entre iguais, separado para o serviço público da palavra de Deus. Por isso, não há espaço nem para sacerdotismo, como se apenas uma classe especial tivesse acesso a Deus, nem para anarquia espiritual, como se qualquer um pudesse exercer publicamente tudo sem ordem. A Escritura ensina ordem. Fala o seguinte, Paulo, na carta 1 Coríntios 14, faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas essa ordem aparece apenas em Atos 14, quando os anciãos são eleitos nas igrejas por comum consentimento. Aparece em Efésios 4, quando Cristo concede pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Aparece em 1 Timóteo 3, quando Paulo descreve as qualificações daqueles que servem no ministério. Aqui está uma lição muito forte, muito urgente. O povo de Deus precisa ser ensinado. Sem ensino bíblico, a fé se enfraquece, a confusão cresce e cada pessoa passa a agir pelas suas próprias ideias.
O papel do pastor, então, é conduzir a igreja de volta à Escritura, ao somente pela palavra, para que todos sejam edificados na unidade da fé. Mas o papel da família também não pode ser esquecido. O lar cristão precisa voltar a ser um lugar de oração, um lugar de instrução, responsabilidade espiritual. Pais precisam conhecer a palavra. Maridos precisam assumir sua vocação espiritual. Os filhos precisam encontrar em casa não apenas o sustento material, mas a direção na fé. Apocalipse 1 nos lembra que cada cristão, que Cristo fez cada cristão como reis e sacerdotes. Isso não é um título decorativo, é chamado, é identidade, é responsabilidade. Portanto, não leia Apocalipse com medo, leia com fé, leia vendo Cristo, leia lembrando que aquele que reina sobre todas as coisas é o mesmo que amou você e lavou os seus pecados com o próprio sangue. Que Deus conceda uma maior compreensão, reverência e coragem para viver como povo redimido, como igreja ordenada, como famílias firmadas na palavra e como sacerdotes diante de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.